que não. A Joana a falar disto, não quer saber, agora quer Jornal saber. da Noite. O que é que sentiste esta manhã quando soubeste, tal como o resto do país, através da É que a SIC, olha, deixa-me só dizer isto, man. A SIC é tramada, man. A SIC sabia que a TVI ia levar os anjos e disse, não, vamos trazer a Joana Marques à mesma hora. Por acaso não foi mesmo à mesma hora, porque a TVI se antecipou. Mas acho que era para ser à mesma hora, mano. Tipo, que lixados, bro. Que tinha sido absolvida. Senti surpresa pelo momento em que a notícia saiu, não é? Porque não estava à espera, foi durante o programa de rádio, estava a trabalhar, mas não surpresa pelo resultado, não é? Pela decisão que desde o primeiro momento, desde o dia em que recebi o processo e o li, sempre pensei que o único desfecho possível era este. Houve uma sensação de alívio? Alívio mais por terminar isto, não é? Porque às tantas eu sinto que estou dentro de um sketch gigantesco, que tem a sua graça e eu acho que tenho conseguido divertir-me com isso, mas às tantas estava a ser já interminável. Portanto, eu nunca senti de facto nenhum receio de ter de pagar mais de 1 milhão de euros aos anjos. Acho que isso nunca foi uma possibilidade real, parecia quase uma anedota, mas gostava que este caso ficasse concluído para poder seguir com a minha vida normal. Tu disseste aos jornalistas, e ouvimos essa declaração há pouco durante o processo, que foste tirando muitas notas, terias muitas coisas para dizer. Esta tarde publicaste tu nas tuas redes sociais também esse certo, e eu inocentemente acreditei que era aqui que vinhas nesta entrevista no Jornal da Noite, que seria a sede própria para explicares tudo aquilo que ias tomando notas. Já percebi que é um espetáculo que vais lançar. Em sede própria é o nome do espetáculo, embora aqui possamos também explicar muita coisa. Deixa-me perguntar-te. Sim, sem dúvida. Daquelas notas que foste tirando, era só o humor ou também algumas das tuas impressões do que estava a acontecer naquela sala de audiências? Eu acho que o humor são sempre também as nossas impressões, só que com uma lente, se calhar, que os humoristas usam para observar a realidade. Mas tudo o que eu tenho naqueles cadernos que fui levando são, de facto, piadas que me foram ocorrendo, observações, coisas que no futuro, muitas irão para o lixo, certamente, que faz parte do processo, e outras estou a aproveitá-las agora para o espetáculo. É um espetáculo sobre o caso. Foi inteligente isto. É um espetáculo isto. sobre o último ano, não só sobre o caso. Conteúdo. Muito sobre o caso, obviamente, até porque de repente tomou um bocadinho conta da minha vida, não há sítio mas que pá, as pessoas inteligente. não se metam comigo e não falem dos anjos. Converter, capitalizar. Aconteça ao contrário. Eu acho que aqui a única diferença é que quem expulsou, Eu vou ver. na verdade, foram eles. Isto foi uma escolha deles que este processo existisse. Eu fui só levada para lá para o meio e estou a tentar aproveitar isso da melhor forma, que é rindo e tentando agora que as pessoas possam rir também. Que isso vai ser entendido? Não sei, isso não posso adivinhar, eu não esperava nada disto, eu fiquei muito espantada quando este processo me chegou às mãos, porque tinha recebido de facto um contacto da... Sim, eu já disse isto, olha, eu disse isto ontem não, desculpem, disse isto na sexta-feira e volto a dizer, olha, supostamente acho que é hoje que ela abre a bilheteira, disse isto e volto a dizer na sexta-feira, que é a maior vitória, a Joana Marques não saiu vitoriosa nisto só no processo, a Joana Marques saiu vitoriosa disto em tudo. É que tudo isto serviu para catapultar ainda mais para a ribalta. A Joana Marques tem vindo tipo, num processo de rise to fame, tipo surreal. E eu acho que desde que se soube deste caso dos anjos, ainda mais, se as pessoas não sabiam quem era a Joana Marques, até então, depois disto, acho que não há dúvidas, é preciso estar debaixo de uma pedra para não saber. Genuinamente. Portanto, os anjos vieram dar um público extra à Joana Marques que a Joana Marques não tinha. Portanto, ela lucrou e não foi pouco. E não é muito. Não é? Bastante. Vamos ver isso depois. Anjos, um e-mail e uma carta claro, Paulo Spiders. O vídeo que deu origem a tudo isto e já um bocadinho num tom ameaçador de tem 2 dias para tirar o vídeo e para fazer um pedido de desculpas público. Ora, como eu não achei que devesse tirar o vídeo e muito menos que devesse pedir desculpas por uma coisa que eu não considero grave, não o fiz, mas achei que a coisa ficasse por ali, porque isto acontece muitas vezes as pessoas visadas pelo humor não gostam e tentam de alguma forma que aquilo desapareça, que seja eliminado. Não esperei, passado um ano, receber de facto a petição inicial e portanto desde esse dia que eu não consigo prever muito bem as ações nem dos anjos, nem depois das suas advogadas, porque houve muitos momentos surpreendentes, como víamos ali há pouco, terminarem tudo aquilo e o julgamento a dizer que eu faço parte de uma elite que controla a comunicação social, portanto tudo o que foi acontecendo foi altamente surpreendente. Alguma vez pensaste que a decisão pudesse ir num sentido contrário àquele que foi conhecido hoje? Não, nunca. A juíza, eu acho que teve o cuidado de ouvir que isso quer todas dizer as partes e quase até à exaustão. A Joana faz parte dos Illuminati. Tanto que
Inicialmente estavam previstas 2 sessões e foi o dobro, foram 4, portanto eu senti até um lado bastante compreensivo da juíza no sentido de ouvir o Nelson e o Sérgio e ouvir todas aquelas coisas de que eles se queixavam e todos os problemas que tinham tido. Não senti foi em momento nenhum daquele julgamento que ficasse provado que tudo aquilo que eles tinham sentido e passado tivesse alguma relação com aquilo que eu fiz. Pois, é exatamente isso que eu tenho estado a dizer. É que, genuinamente, eu também sinto empatia pelo Nelson e pelo Sérgio por aquilo que aconteceu na sequência da cena do MotoGP. Agora, não percebo o que é que isso tem a ver com a Joana. Tipo, não tem genuinamente nada a ver com o vídeo da Joana. É esse o ponto. Estava muito mais relacionado com o evento em si, com a atuação do MotoGP que correu mal e com o facto de depois terem recebido mensagens, comentários das quais não gostaram, mas que não foram feitos por mim. Surpreendeu-te o facto de não haver aqui um recurso? Não sei se tiveste a oportunidade de ler o comunicado deles, a reação oficial deles. Surpreendeu-te? Eles vão analisar ainda, supostamente. Possível sempre depois de uma decisão judicial? Não tinha pensado nisso, sinceramente. Como te dizia há pouco, para mim foi sempre difícil prever qual seria a próxima ação dos Anjos, porque acho que conseguiram sempre surpreender a todos os momentos. E, portanto, se viesse um recurso, também acharia natural, não vindo, eu prefiro. Eu acho que se todos nós pudermos perder menos tempo, gastar menos dinheiro e ocupar menos os tribunais com esta questão, acho que já foi longe demais e que se calhar então já chega. Agora ficava só com o tratamento humorístico do caso e não tanto com o tratamento judicial. Antes da sentença, pelo que ambas as partes disseram, sempre à entrada... Vocês são tramados, mano. Vocês são lixados com essa cena, mano. Imaginem. Pá, eu também acho que nós podemos todos avançar com a nossa vida e dizer que não é assim tão dramático aquilo que eles fizeram ao hino nacional. Imaginem, pá, ok, sim, foi ridículo, foi. É um crime. É um crime. Eu também acho que as reações a isso foram completamente desproporcionais. Não vou mentir, malta. Tipo, desculpem lá. Pá, é assim, é um hino. Exato, tipo, é assim tão dramático. Qual é o impacto que tem na vossa vida 2 cantores que vocês nem ouvem cantarem o hino nacional? Tipo, é um bocado... Olhem, a Fergie fez isso na América e tipo, foi um descalabro total e eu também achei que era ridículo. É que é isso? Tipo, imaginem, sei lá, mano, a mim não me faz impressão nenhuma. Tipo, é só o quê? É estranho e rimo. E depois, trocaram algumas palavras hoje, depois de conhecida a sentença? Não trocámos... Nem há essa intenção, pelo menos da tua parte? Da minha parte, não tenho assim nada a dizer. E se os Anjos tiverem coisas a dizer, podem sempre fazê-lo, como fizeram, não é? Simplesmente eu não atendi ao pedido deles, mas comuniquei com eles. Quando me enviaram essa carta, respondi a explicar que não ia retirar o vídeo e porque é que não retirava. Portanto, se tiverem alguma coisa a dizer-me, eu estou aberto ao diálogo. Não estou, porque às tantas houve essa ideia de que era impossível falar comigo e que eu não estava aberto ao diálogo. Não estava era aberto a fazer aquilo que me era exigido, porque eu não achava que isso fosse justo e acabou por ficar provado que de facto não era. Não temos de alguma forma que o argumento da liberdade de expressão, que foi muito evocado em todo este julgamento, passe agora, depois desta decisão, a servir para tudo? Para tudo, acho que não. Acho que vai continuar a servir para o que tem servido até aqui, que é para todos nós. E não é só... Porque há muito agora esta ideia dos humoristas podem dizer tudo e os outros não. Eu acho que qualquer pessoa, seja qual for a profissão, pode dizer tudo dentro dos limites que já estão estabelecidos na lei, não é? Até isso. É um bocado o que o Mike está a dizer. Os humoristas agora podem dizer tudo. Se eu for a Joana Marques ou se for esta ou aquela pessoa, eu posso dizer tudo e não... mas isso também quem é que acha isto? Desculpem lá, só um grunho é que acha isto. Isto é mesmo conversa de labargão do Tasco. Agora pode-se dizer tudo também. Ou então não se pode dizer nada agora. Isto não é mesmo conversa. Tipo, é que custa genuinamente entender o que é que se pode ou não se pode dizer publicamente, malta. Desculpa. É assim tão difícil perceber o que é que se pode ou não se pode dizer publicamente. Eu não sei, meu. Eu não sei se isto é uma coisa assim tão difícil de entender. Ninguém leva a mal. Tu, por exemplo, foste criticada, podemos dizê-lo assim também, pelo discurso que fizeste nos Globos, por quando a aceitação de mais eu não concordo com ter isso, centrado a tua atenção. Não concordo com isso, neste caso, acho isso muito básico. Acho-me críticas válidas. Eu acho que são pessoas a expressar a sua opinião e eu sou sempre a favor disso, mesmo que a opinião seja contrária à minha. E, portanto, eu, mais uma vez, o que tentei fazer foi um exercício de humor, que é o que eu faço, não é? É a minha profissão, e estando ali a receber um prémio que tem a ver precisamente com o humor e com as coisas que eu faço, não achei que fosse uma coisa descabida ou descontextualizada falar deste, que é o assunto que hoje em dia as pessoas que se lhes ocorre quando me vêem, de uma maneira ou de outra, é isso que acontece. Por acaso não, e, portanto, não é muito. Mas...
aceito as críticas todas de pessoas que preferiam que o discurso fosse de outra maneira. Também acho que é só um discurso de aceitação de um Globo de Ouro, não é preciso debatermos assim tanto, mas estou perfeitamente à vontade para receber essas críticas. Mesmo com Para receber um processo. audição, este processo muda alguma coisa em ti? Não, nada. Este processo, a única coisa que fez foi, além do tempo e de algumas verbas que gastámos, porque acaba por ser uma brincadeira um bocadinho cara, não é? Ou seja, se de repente todos os visados que não gostam daquilo que faz um humorista se lembrassem de fazer o mesmo e não querem... Bem, para a Joana Marques, então, minha Nossa Senhora, tipo, se toda a gente se lembrasse de fazer a mesma coisa, é por isso é que foi preocupante, porque a Joana faz isto diariamente, não é? Isto dar nenhuma sugestão. Podiam até tornar inviável esse trabalho, porque às tantas não tinhas um ordenado que conseguisse cobrir tantos honorários de advogados. Pode ser. Sim, mas a questão é que quem o faz também está a pagar advogados e honorários, não é? Portanto, se calhar não é muito boa ideia, ainda por cima se vão perder depois, vão genuinamente perder dinheiro com isto. É parvo. Eu até acho que é só isso que impede as pessoas de fazerem esta porcaria, porque senão estavam constantemente a processar toda a gente que fala delas. É só isso que impede as pessoas de gastarem honorários. Maluca, É também uma ferramenta, não quero dizer de censura, mas no fundo quando se vê a sentença e se lê e se percebe que isto é uma mão cheia de nada e que não é dada razão aos anjos em nada, eu sinto que fui mais lesada neste processo do que eles. Não que eu os queira agora processar de volta, não vai acontecer. Mike, mas não sei, mano. Se calhar tinha mais razões. Não sei se não achas. Só fiz o meu trabalho só se não for sensato. Provado que não fiz nada de mal, Claro. nada de ilícito, etc. Posso ter feito coisas que as pessoas não gostaram, mas isso é outra discussão. De repente, pronto, vim-me arrastada para isto e por isso é que eu estou contente que tenha chegado ao fim, é mais por isso. Portanto, não há um humor da Joana antes e depois dos anos. Não. É claro que agora há mais temas, no fundo eu sinto que me vieram fornecer mais temas ainda, porque houve ali um manancial de coisas E a Joana o que perdeu com isto vai recuperar no dobro. Como é que é, Rui? O que a Joana perdeu com isto vai recuperar em dobro, de certeza. Em termos de conteúdo e de dinheiro que vai fazer de espetáculo, mano, 100% vai recuperar o dinheiro todo. 100%. Acho genuinamente que eu acho que isto vai... Eu até alegava que em termos de com a exposição que aumentou na Joana, ou seja, com o seu... Isto normalmente lá fora tem um termo. O seu net worth, tipo, em termos de exposição, e o que é que as marcas lhe pagam, eu acho que já pagou o que o tribunal custa. Eu acho que já pagou as despesas de tribunal. Porque, é assim, não sei como é que o que é que estão a fazer para gerir a carreira da Joana, mas sinceramente, a Joana não deve cobrar pouco para fazer publicidades hoje em dia. Portanto, só no net worth dela, tipo, aquilo que aumentou o valor de mercado dela, neste momento, esta questão, acho que já paga facilmente os custos de tribunal. Que eu acho que são irresistíveis para quem tem este hábito de multiplicou, mas assim, triplicou, provavelmente. E a Joana já não era propriamente e não sou só eu uma que pessoa acho, pouco conhecida. Acho que a maioria das pessoas que assistiu considerou muito divertido e, portanto, nesse aspecto, eu Foi acho giro. que o meu humor continua exatamente igual, tem agora, se calhar, mais material para trabalhar. Nem pensaste, ou passaste a pensar mais em quem está do outro lado do humor, em quem é avisado? Eu penso sempre, ou seja, eu quando estou a fazer uma coisa sobre alguém, estou automaticamente a pensar nessa pessoa e estou a ouvi-la durante muitas horas e estou a analisá-la muito. Não consigo é ver isso como uma agressão, que é se calhar uma ideia que agora se tenta muito equiparar. A conversa do bullying foi muito... Eu já disse isto várias vezes, man. Imaginem, eu faço aqui muitos disparates, como vocês todos sabem, e digo aqui montes de disparates constantemente. Imaginem, eu acho que ninguém está a salvo de um extremamente desagradável. Nem acho que devesse estar. Eu achei a forma como se encara isso é que é a chave. Porque, olhem, por exemplo, o conteúdo da Bruna e da Mia não é algo que eu consuma minimamente, ok? Acho-lhes piada à persona delas porque elas estão super confortáveis com a maneira como são, mas eu não consumo o conteúdo do podcast delas, nem delas, nem pá. Mas elas foram visadas no extremamente desagradável e tiveram uma postura impecável. Riram-se das cenas que a Joana dizia, tiveram na boa com isso. Eu também acho que a minha reação extremamente desagradável seria um bocado assim. Acho eu. Portanto, acho que as pessoas não estão... Eu não vejo a Joana a ser ácida, nem a Joana a ser maldosa nas críticas que fazem em relação às pessoas. A Joana simplesmente usa as parvoíces que as pessoas dizem contra elas. Ou seja, a Joana é sarcástica muitas vezes e irónica, mas eu acho que isso... Tribunal, lá está, as pessoas não sabem... das testemunhas
Não dos anjos, esquece. fizeram questão de referir que eu não fazia humor, que fazia bullying, Claro, etc. exatamente, é uma claro opinião que sim. corrente, a meu respeito e a respeito de muitos outros humoristas, eu acho até quase um desrespeito. Imaginem, olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tomei uma atitude, entre aspas, há uns anos atrás, com um vídeo dos primos, que eu acho que se fosse hoje, não acho que, aliás, tenho a certeza que se fosse hoje, não o faria. Apesar de eu continuar a bater na mesma tecla, que acho que naquele tema tinha razão no que estava a dizer, eles fizeram, brincaram com a cena e com o vídeo em si, e fizeram de uma maneira que suscitou em mim uma reação assim um bocado, como é que eu ia dizer? Não acho que tenha sido tipo agressivo de todo, acho que tentei só justificar aquilo que tinha feito. E acho que não foi a postura correta a ter em relação àquele vídeo, porque podia ter sido muito mais tranquilo e muito mais... E eu ri-me até com aquilo que eles diziam e com aquilo com que eles brincaram, e sempre o fiz, até com eles em particular. Tivemos no Maluco Beleza juntos e rimos imenso, eles tiveram o tempo todo a gozar com as minhas thumbnails e eu ri-me com eles. Mas ali senti só que aquilo que eu tinha dito, ou seja, que estava a ser posto em causa, era a minha opinião em relação àquilo. E fiquei picado com a situação e tentei-me defender um bocado da cena. E se fosse hoje, provavelmente já não o fazia. Estão a ver? E é com estas merdas que um gajo aprende. Tipo, genuinamente. Um gajo aprende com isto. Mas eu se fosse hoje já não teria a mesma atitude. Porque entretanto cresci e percebi tipo, que se calhar não era a melhor abordagem a ter. Por isso eu percebo que haja diferentes respostas para diferentes coisas. Mas lá está, tipo, faz parte, estão a ver? As pessoas não são iguais, tipo, durante os anos todos em que existem. Tipo, se vocês forem ver conteúdo meu há 12 anos atrás, que foi mais ou menos quando eu comecei a publicar no YouTube agora nesta segunda vaga, nós tivemos a ver aqui conteúdo meu no outro dia que tem 20 anos, aliás, sim, que tem 20 anos, foi feito em 2005, aí. E imaginem, aquilo é constrangedor como ao caraças, tipo, eu não me consigo identificar com o conteúdo que produzia quando tinha 14 anos, é normal. Ou 14, ou 12, ou 13, percebem? É normal, mas pronto, faz parte. E com isto quero dizer que acho que as pessoas depois vão aprender também a forma como reagem a este tipo de coisas, mas... Para quem sofre bullying a sério, acho que era bom que distinguíssemos as coisas. Claro. Agora, que as pessoas possam considerar o humor ofensivo, isso eu acho perfeitamente natural, não faz dele um ilícito. Mas ao preparar uma matéria de humor, não se pensa nos danos que eventualmente poderá causar em alguém? Não, eu não acredito que o humor cause dano. Eu acho que pode causar outras coisas. Pode causar um desgosto, pode causar... A pessoa pode ficar muito triste, pode não gostar de ouvir, pode não se identificar com aquilo. Houve até uma parte da sentença que eu achei muito curiosa e achei que era uma descrição do que se passou que eu não faria tão bem como está feita aqui no texto da juíza, porque há a mesma pergunta, pode o humor ofender? E diz, depende da sensibilidade de cada um e depende provavelmente de ter sido atingida a qualidade que cada um de nós vê em si. Olhem, o Miguel que estava aqui nestas imagens foi meu professor de rádio. Portanto, isto é mesmo engraçado, porque estas pessoas, depois de repente vejo pessoas neste processo no caso do Miguel foi meu professor de comunicação radiofónica e acho que é agente da Joana, daquilo que sei. Tem muita graça isto, é ver pessoas aleatórias que fazem parte da minha, ou que fizeram parte da minha vida em algum momento, tipo ali de repente a aparecer no processo, é bem estranho. Nos dói muito por qualquer razão. Se para mim fosse dramático usar óculos e há uma pessoa que faz uma piada sobre eu ter óculos, aquilo pode ser de facto para mim terrível, mas não torna aquilo que a outra pessoa fez um atentado à minha dignidade nem nada. Porque tu passaste também a ser alvo de humor. Claro, somos todos. Eu acho que, sobretudo, quem tem exposição pública, não é? Às vezes há muito esta ideia da pessoa querer ter exposição pública e as coisas boas que daí advêm, mas não querer ter o reverso da medalha, e isso é impossível de controlar. Certo. Eu sinto que se calhar neste processo aconteceu um bocadinho isso, que foi quase uma tentativa... Eu já disse isto várias vezes, eu se pudesse, se eu pudesse fazer isto que faço hoje em dia e não ter fama associada, ou seja, se eu pudesse ganhar dinheiro a fazer isto, a produzir conteúdo, e não tivesse a parte da fama associada, para mim era ouro sobre azul. Para mim a fama é um downside tipo disto. Percebe? Porque eu detesto, eu não gosto de estar em público e as pessoas, não é que tenha mal as pessoas virem ter comigo, que acontece às vezes e é fixe que quando as pessoas reconhecem o meu trabalho e gostam de vir ter comigo e dizem, olha Chico, gosto do teu trabalho, não sei o quê, parabéns, eu gosto disso, como é lógico, como qualquer pessoa responde bem a isso. Agora, não gosto é do tipo
sei lá, estar em público e sentir-me observado. Pá, eu detesto isso, mano. Não gosto nada de sobressair. Gosto de estar na minha. Então para mim isso é o downside disto tudo. Mas pronto, mas é o que é. Rui, era isso que eu estava a dizer há bocado. Eu acho que levava na boa, sabes? Tipo, levava na boa isso, porque acho que há material, efetivamente, para isso acontecer. Oi, já fiz merda. Dos anjos separarem o vento com as mãos, ou neste caso separarem a internet e quererem que um momento que não lhes correu bem se fosse apagado. Exato. E desaparecesse para... Nesta discussão sobre os limites do humor, é verdade, Maria, durante este último ano, falou-se muito de temas proibidos. Há algum tema proibido para ti? Não, eu acho que não há. Acho que não pode haver tempo para mim, ou seja, cada um de nós tem a nossa sensibilidade e acredito que todos os humoristas digam o mesmo. Tenho os meus próprios limites, não te consigo identificar um tema que... Eu vou-te dizer, Maria, eu acho que quando se usa a expressão são só miúdos, porque eu também faço isso, quando se usa a expressão são só miúdos para se referir a miúdos com 18 ou 20 anos, faz-se isso no sentido... E isso normalmente é feito por pessoas com mais idade, estás a ver? E eu acho que essa expressão utiliza-se porque, imagina, eu com 20 anos fiz muito mais disparates do que faço com 30. Percebes? Ou seja, eu considero que um puto de 20 anos é muito mais inconsequente do que eu sou com 30. Da mesma forma que uma pessoa com 40 olha para mim com 30 e possivelmente diz: olha, este puto de 30 anos faz coisas muito mais inconsequentes do que eu faria com 40. Eu acho que é um processo... Imagina, eu vou-te apresentar o reverso daquilo que tu estás a dizer. Eu não estou a dizer que um puto de 18 ou 19 ou 20 anos não seja responsável ou não tenha que ser responsabilizado, ok? Eu acho é que as pessoas hoje em dia também criminalizam tudo aquilo que o que as pessoas fazem sem perceberem que existe efetivamente margem para as pessoas poderem cometer erros. Imagina, as pessoas cometem erros, na vida. Tipo, ninguém nasce um trabalho acabado e perfeito. Percebes? Portanto, o que é natural é tu fazeres consequentemente menos porcaria ao longo da tua vida, porque cresceste com isso e aprendeste. Eu acho que também não podes linchar uma pessoa publicamente por causa de um erro que cometeu aos 20, 25, percebes o que eu estou a dizer? Tipo, podes fazê-lo, mas acho que é se calhar exagerado, depende da coisa, né? Como é lógico. Mas acho que é exagerado. Estás a entender? Para mim seja proibido, mas tenho o meu gosto, claro que tens que assumir os erros. Senso, não acho é que isso mas também não tens que ser linchado publicamente por isso. Acho que depois cada um define os seus próprios limites, porque nós já tivemos outras soluções possíveis, não é? Que é ter, por exemplo, uma entidade que regula e que define o que é que pode ou não ser dito. Mas se calhar voltarmos aos tempos da censura, a longo prazo acho que não agradaria nenhum de nós. Tu tens o podcast mais popular do país, mais ouvido, Olá, mais visto, porque hoje em dia tudo é filmado e há também plataformas de vídeo para isso, onde falas, até com alguma graça, na existência dos lesados do extremamente desagradável. Óbvio que nada chegou ao patamar de um processo judicial como este dos anjos, mas já tiveste dissabores por causa do teu humor com os visados no podcast? Não, eu percebo que as pessoas possam não gostar, já recebo muitas vezes, eu acho que isso é até o exercício mais natural, não é? A resposta das pessoas, portanto, da mesma maneira que eu gosto e reclamo para mim liberdade para dizer o que quiser, as pessoas têm liberdade de me responder, muitas vezes até entram mais facilmente no campo da ofensa, até acredito que seja sem querer, porque não são humoristas e dizem, então agora também estou a fazer humor, e dizem só coisas muito ofensivas, mas que não me ofendem, porque eu acho que a coisa só é ofensiva quando tu aceitas essa ofensa e a abraças eu muitas vezes não dou essa importância e, portanto, nem sequer chego ao ponto de estar ofendida. Agora, não contesto que os outros possam sentir ofendidos. Já tive no passado, noutros programas, antes do Extremamente Desagradável, ir a tribunal 2 vezes, mais ou menos pelas mesmas razões. Olha, nem sabia. Eu acho que as pessoas alegam coisas diferentes, mas depois, quando vamos ao cerne da questão, percebemos sempre que as pessoas não gostaram de ser ridicularizadas, satirizadas. Claro. E foram reclamar por causa disso, depois munindo-se de outras... Mano, a moral da história no meio disto tudo é todos nós somos ridículos. A realidade é esta. Todos nós somos ridículos à nossa maneira. Todos nós fazemos coisas ridículas e que podem ser satirizadas. A realidade é essa. E acho que o melhor que vocês têm a fazer, e um conselho que eu vos dou, que eu próprio aprendi para mim mesmo, é não se levarem tanto a sério, meu. Eu já houve situações em que me levei demasiado a sério, principalmente no começo disto,
no começo desta cena, tipo, de criação de conteúdo, tive situações em que me levei demasiado a sério, desnecessariamente. Sabem? Epá, e, mano, sei lá, eu acho que faz parte de ser... Eu tenho tantas particularidades enquanto pessoa, tantas coisas que eu faço que são particulares, para não dizer ridículas, que sinceramente é abraçar o ridículo. Tipo, sei lá, meu, olhem, para algumas pessoas, também há coisas que eu faço que para algumas pessoas podem ser ridículas e para mim não. Por exemplo, dou-vos um exemplo concreto. Lembram-se que aqui há uns meses eu andava aqui a jogar Guitar Hero, certo? E andava a tocar na guitarrazinha de brincar que tem ali atrás. Epá, houve criadores de conteúdo que acharam isso ridículo e que até se expressaram publicamente sobre isso e disseram que era ridículo. Epá, e eu pessoalmente tenho estado a pensar em voltar a tocar aqui a cena do Guitar Hero, porque eu acho que é fixe, meu. Sou eu a abraçar uma cena que foi parte da minha infância e que gosto de fazer e que não vejo isso como sendo ridículo. Há uns anos atrás, eu reagi ao final do Death Stranding, do jogo, a chorar baba e ranho. Tipo, chorei baba e ranho aqui. Isso foi notícia tipo, de órgãos de comunicação de videojogos nacionais. Foi publicado no Instagram do próprio Kojima, criador do jogo. E houve alguns rappers portugueses que reagiram a isso, a gozar comigo e a dizer que era ridículo eu estar a chorar por causa do jogo. Epá, e eu sinceramente olhei para aquilo e pensei, bro, isso para mim não é ridículo, mano, isso para mim é natural. Percebem? Portanto, é um bocado isso, é do género. Acho que as coisas podem ser consideradas ridículas para uma pessoa e não serem para outras. E pronto, tem só a ver com isso, tipo, do género. Também depende um bocado de como vocês reagem a isso. Que é cagar e andar, não é? Que eu acho que é o melhor. Ou a cena do karaté, por exemplo, é outra coisa que se pode considerar ridículo. Para algumas pessoas pode ser ridículo. Para mim é natural. Para mim é uma cena normalíssima. Portanto, não sei. Acho que as pessoas também se levam demasiado a sério, desnecessariamente, e que isso impede. Para mim, eu só acho, fico só triste por a pessoa não conseguir abraçar tipo uma cena que se calhar até gosta porque tem medo de ser ridículo em público. Estão a ver? Percebem o que eu quero dizer? Mas é um bocado isso, pá. Razões de outras desculpas, mas no fundo acho que é esse o truque. As pessoas levam-se a sério e muitas vezes se sentem acima da crítica e eu não acho que estejam, nem elas, nem eu, nem ninguém. E surpresas de quem reage extraordinariamente bem, também existem? Também. E acho que é cada vez mais surpreendente. Já me espanta um bocadinho o fair play, acho que é raro. Acho que é preciso um certo poder de encaixe e eu percebo É uma isso. educação para o humor que se está a fazer também nos últimos anos em Portugal. Eu não tenho a pretensão de não educar digo ninguém. só de ti, mas do humor em geral. Eu acho que quanto mais nos pomos a uma coisa, mais nos habituamos a ela. E se percebemos como é que o humor funciona, não o vemos, se calhar, com esta gravidade e como uma agressão. E eu acho que, se formos muito literais na interpretação das coisas, muitas vezes podemos ficar ofendidos com coisas que nem sequer teriam potência para causar essa ofensa toda. Joana, muitos dos teus colegas classificaram o que se passou hoje como uma vitória do humor, dos humoristas, mas a verdade é que, se não há um cancelamento, há pelo menos uma tentativa de cancelamento do humor a nível global, não é só aqui. Nós temos casos recentes no Brasil. O mais recente e mais mediático de todos, se calhar, é o de Jimmy Kimmel, nos Estados Unidos. Como é que olhas para estas questões? O humor corre mesmo o risco de cancelamento? Nos tempos que correm? Correr o risco, acho que corre. Só se for. Acho que, apesar de tudo, nos Estados Unidos tivemos ali um volte-face que foi uma boa notícia. E acho que, mais uma vez, essa força veio das pessoas que gostam, porque, obviamente, temos sempre os visados que não gostam. Valcock, imagina, como eu já disse, é as pessoas não se levarem tanto a sério, man. É ok tu fazeres um roast disso, porque depois para mim ou seja, o pessoal gozar com isso, da mesma forma que o pessoal gozar com a cena do karaté, para mim é um bocado... É isso que estás a dizer, é um bocado pescadinha de rabo na boca, que é... Eu olho para isso e pensar, esta pessoa não está nada à vontade com fazer simplesmente cenas que gosta de fazer. E tem receio de ser julgado pelos outros. É só isso, dessa forma que eu olho para isso, tipo...
Percebes? Não... Neste caso, quando os É virados, cagativo. são No meu pessoas entender, com pelo menos. muito Mas poder, agora mais tenho essa facilmente maturidade. Se calhar há uns cancelam, anos não tinha, os percebes? programas, Se mas calhar há acho uns que anos houve ficava uma lixado força com muito isso. grande, até o facto das ações da Disney terem Pá, não sei, caído, mas tem etc., tudo a ver das com o pessoas processo que de gostam, crescimento, que I querem ver, é quase uma exigência dos espectadores, dos ouvintes, poderem ter acesso É ao isso. humor e verem o humor como uma Somos coisa todos muito bonecos, importante para as suas vidas. E, portanto, eu acho que enquanto houver público para ver, para se rir e que gosta, isso é a maior força que podemos ter contra um eventual cancelamento. Porque as pessoas que pedem o cancelamento podem fazer muito barulho, mas não são mais do que aquelas que veem o exercício do humor como uma coisa natural e até saudável e que faz parte Também é vida factual, delas e que Drake. gostam de ouvir, seja na rádio, seja na internet, seja na televisão. E, portanto, eu acho que enquanto houver muito público a gostar do humor, e acho que em Portugal temos cada vez mais, vamos estando a salvo desse cancelamento. Quem é que ganha hoje em tribunal? Eu acho que ganharam todas as pessoas, todos os portugueses, neste caso, que gostam de viver numa sociedade em que se possa exprimir livremente a opinião e em que se percebe que, de facto, os limites daquilo que pode ou não ser dito já Gosto estão das definidos imagens na a lei há passar, muito no tempo background. e são cumpridos também pelos humoristas, porque... É uma vitória dos humoristas Se calhar dos em geral? humoristas em particular, mas eu até alargava mais esse âmbito a todas as pessoas que expressam opiniões. Um cronista também, de repente, pode ser processado porque alguém se viu referido numa crónica e não gostou, ou um realizador que lançou um filme e o filme foi muito criticado por um crítico Ou um de cinema. youtuber Ou que seja, faz acho que isto, de vídeos repente, podíamos extrapolar para uma série de áreas e até mesmo para um cidadão comum que gosta de expressar a sua opinião nas redes sociais, por exemplo, Obrigado, de uma forma Joana. civilizada, não é? Que eu acho que foi uma coisa que também se confundiu muito neste processo. Falava-se às Sou tantas eu, em cidadão cyberbullying, comum. e eu acredito que o Nelson e o Sérgio tenham sofrido cyberbullying de algumas pessoas, que não eu. O que ficou provado é que não partiu de ti, Não nem partiu foi de mim, incitado, exato. nem foi incitado e até por ti. aproveito todas as oportunidades para dizer que também me oponho a esse tipo de comentários. Não os faço, recebo-os muito, mas não faço. Joana, já aqui temos o anúncio do Em Sede Própria. Vamos ver este anúncio do espetáculo que tem como base... Pá, Zeca, isso é um disparate do caraças. Claro que foi cancelado por humor, man. Desculpa lá. Por muito que tenhas uma opinião em relação a isso, pá, foi cancelado por humor. Desculpa, mano, mas pá, não foram comentários errados. Foram aquilo que foi. Eu sei que vocês insistem muito nessa conversa. Eu já não és o primeiro a vir aqui com essa conversa. Pá, não vamos voltar aí, mano. Desculpa, pá. Isso é uma discussão que já tivemos aqui. E isso padece de interpretação, mais uma vez. Porque a tua interpretação é essa porque naturalmente gostavas dos comentários que a outra... Ou gostavas ou admiravas de certa forma a pessoa que foi visada nesses comentários. Pá, lamento imenso, man, mas não é o teu amor pela pessoa que vai definir se o Jimmy Kimmel estava certo ou errado, bro. Desculpa lá. É humor. Este processo judicial não foi inocentemente lançado hoje. A palavra inocentemente pode ser perigosa aqui. Fala-nos um bocadinho quando é que vai poder ser visto. Ainda bem que estão ali as datas para eu saber, mas portanto é em maio no Porto, 8 e 9, estes meus óculos estão bons, e 22 e 23 de maio em Mano, Lisboa. como é que a Mariana Bossi tão chronically online que, sei lá, man, 5 minutos depois disto sair, está lá a comentar Jesus Christ, bro. Para já são estas as datas, veremos depois. A ideia é também levá-lo pelo resto do país. E é um bocadinho a história, é a minha perspectiva. No fundo, eu sinto que no último ano ouvimos, e bem, porque eram eles que eram os queixosos e tinham que provar os seus pontos, ainda que não tenham conseguido. Ouvimos muito o Nelson e o Sérgio e toda a sua história. E no fundo, agora é a mesma história narrada de um outro lado, da minha perspectiva. E eu acho que são perspectivas muito diferentes. E não temos um novo processo depois disto? Pode acontecer, espero que não, mas temer não temo, não. Joana, boa noite, muito obrigado. Quais é que são as ideias dela, Bamboléu? Só para eu perceber. Obrigada. Obrigado. Olha, sim senhor. Postura correta.